Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou Carolina Borges e hoje estaremos realizando a 10ª live da Maratona de Lives É a Luz. E hoje teremos a participação especial de uma pessoa muito querida, que é a nossa convidada Renata Ari, que daqui a pouco estará entrando para trocar ideias conosco e nos ensinar muitas coisas bacanas, certo? Para quem não conhece, Renata Ari, ela é Enea Coach, ela é administradora de empresas, consultora de desenvolvimento humano, é instrutora de Eneagrama, é master em programação neurolinguística, PNL, é analista comportamental e master DISC. Então vamos aguardar alguns instantes. Renata já entrou aqui no chat, que daqui a pouco daremos início à nossa live. Para você que chegou agora, pega esse aviãozinho e envia aí para os teus amigos, para os teus colegas, para que eles possam também usufruir dessas informações aí preciosas sobre o desenvolvimento humano, ok? Então, em instantes, começamos a nossa live. Ah, Olá, tudo boa bem? noite, tudo Boa ótimo. noite, Renata, seja bem-vinda. Então, hoje Obrigada. vamos trocar. Renata, eu fico muito feliz por você ter aceitado este convite, né? A gente chamou essa live com pessoas que, de certa forma, têm feito um trabalho especial, né, de Enneagrama, e você é uma delas, né? É uma pessoa que tem feito um trabalho muito bonito, né? Tem levado aí esse conhecimento para algumas pessoas. Bom, mas antes de começar, Renata, eu queria te perguntar como foi a sua jornada com o Enneagrama, né? Porque a gente começa sendo fisgado por esse conhecimento, passando por um processo de autotransformação e a partir daí. Então, conta pra gente como foi tua experiência, como foi esse caminhar, como foi esse passo a passo. Então, boa noite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você, né, Carol? Pessoa também super renomada na área. E é sempre bom falar de Enneagrama, sempre bom dividir os conhecimentos, compartilhar. Então, assim, estou muito feliz, né? E a minha jornada com o Enneagrama, vamos conhecer, né, essa linda jornada. Eu sempre fui, assim, uma buscadora, né, assim, sempre quis crescer como pessoa, sempre quis entender como é que o ser humano funciona. A minha busca começou, assim, há muito tempo. E aí, assim, nessa busca, a gente vai procurando as ferramentas que aparecem pra gente, né? Assim, vai, procura uma coisa, lê um livro, faz um curso. Mas, assim, eu fiz muitos cursos bons, tive maravilhosos professores, mas, assim, eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? Assim, aquela sensação de que diz assim, "Mas eu preciso entender o porquê que eu sou como eu sou. Eu preciso entender por que que eu tento mudar, sei o que eu preciso fazer, mas de hora para outra eu tô aqui fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, né? Como se fosse aquele hábito que vai puxando a gente. E aí eu dizia, não, mas tem alguma coisa que falta. Eu preciso entender isso e preciso saber o passo a passo para onde eu devo ir, né? E aí o Enneagrama não foi uma busca, ele veio até mim, foi um presente, assim, né, de Deus na minha vida. Eu estava fazendo um curso e nesse curso tinha um desafio e quem vencesse esse desafio ganhava um curso de Enneagrama. Olha só como caiu do céu, assim, para mim. E Nossa! eu, que nem tenho esse perfil de desafiadora, né, de competição, ganhei esse desafio, né? Então foi quando eu tive esse primeiro contato com o Enneagrama. E aí eu, como um bom tipo 2, eu disse assim, olha, agora eu vou ajudar as pessoas, eu vou entender cada uma delas
e vou ajudar essas pessoas a se entenderem também. Então, foi uma busca onde eu entendi por que que eu sou como eu sou, e aí eu entendi quais são os caminhos que eu precisava trilhar, né? Então, eu estou trilhando esse caminho até hoje, porque o caminho do Enneagrama, ele é o caminho para a vida toda, né? E graças a Deus estou podendo assim, compartilhar todos os conhecimentos que eu tenho, que eu adquiro, né, nessa jornada, com as pessoas ao meu redor, com meus alunos, com a minha família, né? Eu acredito que quase todo mundo que me conhece, conhece o Enneagrama. Né? Então, assim, é muito bom assim, entender como é que o ser humano funciona para ajudar as pessoas, né, nessa jornada de como é que eles crescem, se desenvolvem, acessam o melhor que existe dentro deles. E é isso, essa foi minha jornada. Sim, e o principal, gente, os resultados. Com o Enneagrama, eu consegui resultados consistentes na minha vida. Foi quando eu consegui mudar de verdade. Antes eu fazia assim, conseguia mudar, subia uma escadinha, depois descia de novo. Eu subia 2 passos, descia um. O Enneagrama, o que foi que ele fez? Ele disse, agora você muda de verdade, porque você está entendendo por que você agia dessa outra forma, e aí você consegue fazer transformações na sua vida. E esse trabalho que eu vim até conversar com você hoje, né, que é o desenvolvimento de habilidades, ele é um caminho, né? É um caminho de crescimento, onde a gente, que é para a vida toda, onde a gente está sempre desenvolvendo alguma habilidade nova. Né? E o Enneagrama, ele traz isso de forma estruturada para a gente. Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver primeiro, porque é aquela que está mais faltando em mim. Né? Depois que eu desenvolvo essa aqui, eu já posso ir para outra habilidade. Então, é um caminho, é uma escada estruturada de crescimento. Né? Então, é isso que a gente traz, o Enneagrama aplicado, o Enneagrama que possa ser usado na vida prática, né? Que possa... se eu tenho 1 hora para falar de Enneagrama, o que eu posso trazer para as pessoas, para elas aplicarem e já ir transformando um pouquinho da vida delas hoje? Se eu tenho 8 horas para falar de Enneagrama, o que eu posso trazer nessas 8 horas para elas saírem aplicando o Enneagrama? Então, sempre que eu posso compartilhar alguma coisa, eu penso assim, não adianta só eu dizer como a pessoa é, como é o mecanismo dela, né? Eu sou tipo 1, tipo 2, não adianta só isso. É assim, o que eu faço com essa informação? Como eu saio daqui com um plano de crescer com essa informação? Então, essa é a minha busca. Maravilha. Renata, você já é uma empresária também conhecida no seu segmento, né? Muitas pessoas já conhecem o seu trabalho, você já tem um trabalho consolidado e provavelmente isso não só te ajudou, né, como pessoa, como mãe, como filha, né, enfim, mas também te ajudou na liderança, né, como empresária. Você poderia talvez trazer uma partilha, né, como foi esse seu crescimento profissional a nível de habilidades com o mapa do Enneagrama? Posso, com certeza, é uma boa pergunta. Bem, vamos falar um pouquinho de mim, né, como empresária. Né, realmente há muitos anos eu trabalho como empresária. E a minha maior dificuldade que eu tinha era porque eu colocava a necessidade dos outros na frente da minha. Então, assim, muitas vezes eu tentava tanto encaixar aquelas pessoas na organização, tantas vezes eu dava chances, sabe, a primeira, a segunda, a terceira, porque eu dizia assim, não, essa pessoa vai mudar, né? Então, assim, isso também já foi herdado, porque assim, eu já sou uma segunda geração de tipo 2, entendeu? Então já veio assim, essa tendência, né, de colocar a necessidade dos outros na frente da minha. E como empresária, isso não traz bons resultados, assim, né? Isso é bom se você fizer isso com consciência, né? Porque hoje eu continuo fazendo isso, né? Desenvolvendo pessoas. Mas, assim, eu consigo também colocar as necessidades da empresa e as necessidades da Renata, empresária, profissional, consultora, como algo de importância. Então, o que o Enneagrama me mostrou? Que o meu perfil estava me prejudicando como empresária.
né? Então eu precisava mudar. Não adianta eu querer continuar, porque uma coisa importante, Carol, é o seguinte, que a gente entende nesse mundo, né? A empresa não muda se o dono da empresa não mudar. Isso é fato. A empresa ela leva muito da energia, da cara, do comportamento, né, do empresário. Então, você vê muito aquela. Quando a gente vai numa instituição, numa empresa, a gente já diz: ah, não, essa empresa aqui é muita energia do tipo 8, essa daqui é muito do tipo 6. Então, assim, a minha empresa, ela tinha muito isso, né? De uma empresa tipo 2, né? Que era quase que como é o nome que a gente se dá, assistencialismo, vamos dizer assim, né? De muitos anos. Então, eu tive que mudar. E a partir do momento que eu mudei, a empresa começou a mudar, né? Então, assim, hoje eu já percebo que tem uma outra energia, ela tem um profissionalismo, né? A gente já tem os indicadores de desempenho, metas, resultados, que isso foi uma habilidade desenvolvida, foram habilidades que foram treinadas, né, para que eu pudesse mudar e eu pudesse mudar também a estrutura da empresa. Perfeito, ótimo. Né? Então, você trouxe na sua própria vivência profissional como esse mapa te ajudou a identificar habilidades, tanto natas como habilidades talvez a serem desenvolvidas. Né? E aí, Renata, é um tema super interessante. A gente está aí vindo de um período de quarentena, confinamento, né? As pessoas estão talvez revisitando suas questões, estão buscando se aprimorar, né? Para talvez se preparar para um mundo em que as coisas voltem diferente. Né? As Sim. empresas talvez nunca voltem a ser o que eram antes. As famílias talvez se reconfigurem, né, para um outro contexto. Eu acho que o mundo dificilmente vai voltar a ser o mesmo depois de tudo que está acontecendo. Então, dentro desse contexto, dentro do teu processo, né, que é um processo muito bonito, a gente já se conhece há algum tempo, né, e percebe o quanto você tem abraçado isso, né, e voado, né, voado. Então, né, além de te ter, né, próximo, né, eu tenho a oportunidade da gente poder partilhar mais próximo algumas experiências e isso é muito rico. Você poderia trazer para as pessoas que estão aqui nos ouvindo quais são essas 9 habilidades, né? O que é que o Eneagrama pode nos trazer de conhecimento acerca dessas habilidades? Claro, com certeza. Mas antes, gente, eu queria mandar um beijo aqui para vocês. Eu tô vendo tanta gente querida entrando aqui, que aí eu nem posso falar o nome, porque não dá tempo, mas eu quero mandar aqui um abração aqui para vocês, que estão aqui com a gente hoje. Muita gente, ó, coração. Os emocionais gostam, né? Então, claro, posso sim. Então, como é que funciona esse trabalho, né, que eu faço de desenvolvimento das habilidades? Eu desenvolvi uma ferramenta, tá? Onde a gente consegue mensurar o quanto que cada pessoa tem desenvolvido dos 9 perfis de personalidade. Né? Então, assim, mesmo que a pessoa não entenda do Eneagrama, não tenha feito ainda o Eneagrama, ela consegue já fazer um plano de desenvolvimento para ela. Porque ela vai sabendo assim, poxa, eu tenho muita habilidade de ação, né? De fazer, de acontecer, né? De foco. Aí ela vai olhando que, por exemplo, falta habilidade para ela, às vezes, de planejamento, habilidade de organização. Aí pode faltar também de empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, essa pessoa, ela mesma, pelo gráfico dela, ela já vai dizendo, então eu vou fazer um plano de ação para desenvolver o que está me faltando e que pode trazer grandes resultados para a minha vida. Tanto na parte, na qualidade de vida e na produtividade, que são 2 áreas que eu trabalho bastante, né, com o Eneagrama. Então, vamos começar falando das habilidades do tipo 1, né? E quem quiser anotar, daqui é a mandala, né, do Eneagrama, que a Carol está mostrando.
E quem quiser aproveitar e anotar essas habilidades para poder saber assim, no que você é bom, o que você domina e o que pode ser melhorado, né? Qual é aquelas habilidades que, se você desenvolver, você vai trazer grandes benefícios e resultados para a sua vida, tá? Então, as pessoas que têm essas habilidades, né, do tipo 1, elas têm disciplina, organização, planejamento, perfeição, acabamento, qualidade, regras, eficiência. Então, esse conjunto de habilidades, né, você percebe que as pessoas do tipo 1, elas dominam isso, né? Elas dão show nessas habilidades. E aí, assim, claro que todos os perfis têm os seus desafios, né? Eu vou falando aqui pouquinho, porque a gente não tem tempo para se estender muito hoje. Mas, por exemplo, as pessoas que têm esse grupo de habilidades desenvolvido, que é do tipo 1, elas também têm desafios que são próprios do seu tipo, que é lidar com a rigidez, né, com a inflexibilidade, com a autocrítica, né, com o perfeccionismo. Né? Então, assim, aí eu te pergunto, né, para quem está aqui fazendo as anotações, o quanto que desse perfil, o quanto que dessas características que eu falei de habilidade, você já tem desenvolvido, né, de 0 a 100%, por exemplo, quanto que você se considera que você já tem e o quanto que você se considera que você pode desenvolver essas habilidades e que você precisa, não só pode, né, como precisa, como se assim, nossa, eu preciso de mais de organização, de disciplina, de acabamento, né, então, percebe, anota, porque no final você vai poder ter um mapinha assim seu, né, de como é que você tá, o que você é bom e o que você precisa desenvolver. Carol, dúvidas de alguém que tá, alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer perguntas, né, pode fazer aqui que a gente vai responder na hora. Chegou um tipo 1 na área, viu? Então, para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre as habilidades, né, de personalidade dentro do Enneagrama, e a Renata acabou de nos explicar as habilidades do Enneagrama tipo 1, né? Então, vamos dar continuidade. Quem tiver perguntas, questionamentos... Quem acha que tem desenvolvido já esse grupo de habilidades, né? E aí comenta aqui embaixo que a gente já vai sabendo quem é que já tem. Show, ótimo. Do tipo 2 do Enneagrama. Essas habilidades são carisma, ajuda, amorosidade, acolher, apoiar, empatia, disponibilidade, cuidar, pensar no bem do outro. Então, assim, esse grupo de habilidades, né, ele é muito forte em pessoas que são do tipo 2. E o que eu acho legal nesse trabalho de desenvolvimento de habilidades é que, às vezes, a pessoa não sabe o que ela é boa, né? Às vezes ela sabe quais são os desafios que ela tem, quais são os hábitos prejudiciais, ela sabe, assim, se vê pelo olhar negativo. Mas, às vezes, quando você diz assim, o que você é bom? O que naquelas qualidades, assim, que você tem que são bem suas, as pessoas, às vezes, não sabem dizer. Não é isso? Perfeito. Renatinha, eu ia te pedir um favor. Se você puder repetir as características do tipo 1, porque o Alex entrou, ele é meu mentorando, né? Ele é controlador, né? De lá de Ilhéus, Bahia, que eu acho que é uma profissão bem tipo 1, né? E ele disse, ele gostaria de ouvir. Então, se você puder repetir, eu agradeceria. Tá, é para quem não anotou ainda, anotar, viu, gente? Ainda dá tempo para anotar. Pronto, a Patrícia está perguntando se é para pegarmos as habilidades de todos os tipos. Pronto, se quiser anotar, para você perceber o que você tem de habilidades, o que precisa desenvolver, aproveita que eu vou voltar aqui no tipo 1, né? E acabei de falar do tipo 2. Então, as habilidades do tipo 1, disciplina, organização, planejamento, perfeição, acabamento, qualidade, regras e eficiência, tá? Então, é o Alex, que é do tipo 1, como é o nome da pessoa? Isso, ele mesmo. Aí eu lembrei, Renata, que fala-se da tríade da eficiência, né? Totalmente, voltado para a eficiência mesmo.
Que é o E se... tipo 1, 3 e o 5. Dizem que é a turma Aham, da eficiência. turma da eficiência. Isso mesmo. Então, vamos. A gente já anotaram o tipo 2. Vamos falar do tipo 3. Vamos lá. Vamos. É tipo 3, a Carol adora falar do tipo 3. Adoro. Adoro. Então vamos lá. As palavras mágicas do tipo 3: sucesso, competência, realização, adaptação ao meio, eficácia e foco nos resultados. Né? Então, é muito, assim, quem é do tipo 3, gente, isso é fácil, né? Assim, é uma coisa assim que já é tão natural, você acorda, já sabe o que, que você quer, qual é o seu objetivo, né, onde é que você quer chegar. Então, às vezes, algumas pessoas, quando elas estão nesse trabalho de desenvolver habilidades, elas são perdidas, assim, no sentido de no meio do caminho, perder o foco. Né? Então, assim, muitas delas precisam desenvolver essas habilidades do tipo 3 para poder crescer profissionalmente e também na qualidade de vida, né? Tem objetivos, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Renatinha, a Patrícia perguntou quais são os desafios da pessoa que tem as habilidades do tipo 2. Perfeito, tá certo. Vamos lá. É porque, como eu sou um tipo 2, eu quero falar só da parte boa, gente. O público aqui não deixa passar, Renata. Brincadeira. Vamos lá. Então, vamos lá. O tipo 2, os desafios é fazer algo para você mesmo, tá? O tipo 2, quando ele tem uma tendência de se sobrecarregar, né? Fazendo demandas de outras pessoas. Né? Então, aquela busca por estar dizendo, eu te ajudo, deixa que eu te ajudo, no sentido, porque ele quer um reconhecimento disso, né? E aí, como até falei no começo da live, né, do meu exemplo lá na empresa. Então, o desafio do tipo 2 é ele desenvolver habilidades, que são habilidades onde ele vai olhar para si próprio, onde ele vai se priorizar, saber suas reais necessidades. E até essas habilidades do 3 também são super úteis para o tipo 2, né? Colocar metas, colocar objetivos para a vida dele. Porque às vezes ele bota objetivos para a vida das pessoas que ele ama. Tem Eu acho também, eu percebo muito que a maior dificuldade do tipo 2 é aprender a dizer não, né? Não para o outro, né? Então, talvez, né, quando o tipo 2 ele começa a impor limites, definir uma ordem de prioridades, né? Talvez seja para ele bem significativo. Olha quem chegou, Virgínia, Virgínia na área. Beijo! Ó, a Carmen colocou, a Carmen é minha mãe, viu, gente? Dificuldade de se colocar na frente da fila, né? A representante ali raiz, né, do tipo 2 ali. Então, é realmente isso, porque o que que acontece? A palavra mágica para dizer o contrário, a palavra mágica do tipo 2 para dizer o contrário é se sentir egoísta. Então, assim, se alguém diz assim, nossa, tu tá fazendo isso, tu era tão legal e hoje tu não tá mais fazendo isso, a pessoa se sente tão mal, entendeu? Então, assim, quando ela vai fazer algo por si própria, ela tem que passar por cima de vários desafios internos. Né? Então, a habilidade realmente para desenvolver para o tipo 2 como você disse, aprender a dizer não, dizendo sim para si mesma. Né? Então, a partir do momento que você diz não para o outro, você já pode, na sua mente, ressignificar. E dizer assim, eu não estou dizendo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. Que aí já fica bem melhor, né? De fazer. Perfeito. Renata, e quais são os desafios do tipo 3, né? O que é que o 3 precisa cuidar ou melhorar? Né? Tá. E tem desafios o 3? Tem vários desafios. O tipo 3, o desafio dele, de fato, é ele conseguir equilibrar a vida profissional com a vida pessoal. Né? Porque a tendência mesmo é ele ir para onde dá resultado para ele, onde dá aplausos, onde dá visibilidade. E às vezes a família não dá aplausos, não dá visibilidade, onde dá isso é no trabalho. Né? Então, quando o tipo 3 vai fazer um trabalho de desenvolvimento de habilidades, ele vai ter habilidades relacionadas ao emocional dele, ao equilíbrio, ao olhar para ele no sentido do ser humano dele.
né? Então, são desenvolvimento também de habilidades do tipo 6 que a gente vai falar aqui, né? De prudência, né? De coisas que ele precisa para ele tirar o impulso dele de agir, né? Olha só como é louco. Tantas pessoas precisando do impulso de agir e ele precisa dizer, calma, eu preciso mesmo fazer isso, né? Ou eu posso dar uma equilibrada, pensar duas vezes, colocar as outras áreas da minha vida, saúde, né? Quantas vezes a saúde também é negligenciada ali no tipo 3 em prol do meu resultado, da minha meta, que é cada vez maior, né? A meta vai sempre aumentando. Então, eu acredito que é isso. São essas, lógico que tudo que a gente está falando aqui, gente, é um pouquinho do muito, né? Porque o trabalho do Enneagrama é um trabalho bem aprofundado. Então, no caso, quando eu faço meus atendimentos individuais, a gente faz planos de ação, de desenvolvimento de habilidades, né? Colocando itens que podem ser aplicados no dia a dia nesse processo de mudança de hábito, de transformação para criar uma nova habilidade, né? Para aquilo ser fácil, ser fluido. E agora, vamos para qual tipo? Desafios anotados do tipo 3, desafios e habilidades anotadas. Maravilha. Renatinha, vou lhe pedir licença só para dar aqui boas-vindas, viu? Temos aqui a minha prima, Marizinha Mota, que está aqui, certo? Nós temos o Márcio Lima, temos o Afonso, Padre Afonso de Belo Horizonte, temos o meu amigo da Bahia, o coach Sérgio Passos, né? Temos também aqui a Ângela Viana Borges, temos a Lucivânia Freire, o Carlos que entrou agora, tem muita gente bacana, né? Quem chegou agora, estamos no meio da live, né? Pega esse aviãozinho, chama mais pessoas, estamos falando das habilidades do Enneagrama. Ainda faltam 6 habilidades, ainda dá tempo. Vai, Renatinha, quais são as habilidades do tipo 4? Vamos lá. O tipo 4, as habilidades. Criatividade, autenticidade, sinceridade, originalidade, ousadia, profundidade, né? Tudo é muito intenso. E a compaixão, né? Que é também muito forte no tipo 4. Então, esse conjunto, né, de habilidades, quem é do tipo 4 é muito fácil, é muito fluido, né? Você percebe que a pessoa faz isso sem esforço. E tem muito sentimento nessa personalidade, né? Tem muito, é muito intenso, tudo é muito sentido, né? E isso é um dos desafios dessa personalidade, é lidar com esse excesso de sentimentos, né? Então, são muito altos e baixos, né? Uma hora eu tô muito feliz, outra hora eu tô muito triste. Então, assim, eu acredito que as pessoas que eu trabalho, tipo 4, o que eu mais trabalho de transformação de habilidades, de desenvolver, é a necessidade de vitimização que a pessoa tem, né? Então, assim, ela acha que quando ela se faz de vítima, quando ela conta as suas dificuldades, aquilo que ela está passando, ela consegue atrair a atenção das pessoas. As pessoas vão se atrair pela compaixão, né? E aí, então, quando a gente vai fazer o trabalho de desenvolvimento de habilidades, a gente trabalha com as habilidades do tipo 1, por exemplo, que é de fazer um plano, um planejamento, né? Aquela questão mesmo de organizar a sua vida, né? Então, muito de botar para a vida prática, sair do mundo da subjetividade, do tipo 4, e ir para a objetividade. Né? Então, é muito isso. A gente vai trabalhando o centro racional para equilibrar, né, essas pessoas do tipo 4. Então, assim, um dos desafios que eu tenho como consultora de desenvolvimento pessoal com as pessoas do tipo 4 é que elas precisam abandonar essa crença de que elas só vão receber atenção se tiver no negativo, na vitimização. Né? Então, assim, a pessoa precisa entender que ela vai ter outras formas, ela vai substituir para dizer o seguinte, olha, eu não vou mais me ver como alguém que precisa da tua compaixão. Eu vou me ver como uma pessoa que tem objetivos
que quer crescer, que quer se desenvolver, que tem uma vida, que vai encarar de frente as situações, né? A partir do momento que ela abandona aquele ganho que ela está tendo com a compaixão e consegue se colocar na vida, ela vai ter outro nível, né, de satisfação pessoal, né? Então, isso é um trabalho que a gente vai desenvolvendo novas habilidades para ela desapegando do desafio da personalidade dela, né? Perfeito, sensacional. E Então, quais são os dúvidas do tipo desafios do 4. tipo 5? Eu ainda nem falei das habilidades, vou falar agora. Das habilidades do tipo 5. Sim. Né? Gente, só para quem não conhece, né, às vezes, quando a gente fala, os animais ajudam um pouco a clarear, né? Então, tipo, normalmente é representado, né, pela formiga e pelas abelhas, né, e por conta da questão do dever, da tarefa, né, do passo a passo. O tipo 2, um animal bem simbólico. Ó, chegou a 4 agora. O tipo 4 agora chegou, já Seja perdeu. bem-vinda, chegou bem na hora que acabou o quadro, né? Então, o tipo 2 é o gato, né, que tem essa questão do relacionamento, da sedução e tudo, mas tem as garrinhas quando está chateado. O tipo 3, né, normalmente é a águia ou o pavão, né, por questão do foco e da aparência. O tipo 4 normalmente é o cavalo, né, por questão da nobreza, da elegância, mas também da melancolia. O tipo 5, né, a raposa ou a coruja, questão da sabedoria, que nós vamos falar agora. O 6, nós temos o lobo, ou o coelho, que é o fóbico e o contrafóbico, né? A gente vai falar disso. O 7, o macaco, né? Porque ele salta de galho em galho, é alegre. Nós temos o 8, que é o tigre, e o 9, que é o golfinho, né? O golfinho ou também o elefante. Então, Renatinha, explica para a gente quais são as habilidades do tipo 5. Vamos lá, para o tipo 5. Habilidades do tipo 5 são lógica, capacidade de análise, cultura, economia, racionalidade, sistematização, métodos e observação. Então, o tipo 5 é uma personalidade extremamente racional. Então, ela é ótima para os emocionais, né? Que precisa desenvolver a habilidade do tipo 5, de sistematizar, de pensar claramente, né? Sim. E quais são os desafios que essa personalidade traz com ela? Né? A tendência dessa personalidade é o isolamento, né? Então, assim, esse convívio, esse contato com as pessoas, ele sente que está gastando muita energia com isso. Muitas vezes ele pensa assim, vou perder meu tempo, né? Que eu posso estar um tempo que eu posso estar estudando, posso estar, né, me especializando, e as pessoas conversam abobrinhas, e vai perder meu tempo. Então, os desafios do tipo 5 é equilibrar o excesso de racionalidade. Então, ele vai desenvolver habilidades vinculadas ao emocional, né? A questão de abrir mais um pouquinho aqui o coração, e vai desenvolver habilidades voltadas para o instintivo, né? Habilidades ali de ação, de fazer acontecer. Então, esses são os desafios do tipo 5, onde ele pode superar esse desafio com o desenvolvimento de novas habilidades. Perfeito, ótimo. Né? E também, assim, sim, e outra coisa, é colocar o conhecimento dele à disposição das pessoas, né? Ele tem uma necessidade de reter esse conhecimento, às vezes. Isso, exatamente. Então, é como se fosse assim, aquilo que ele faz assim, ele vai fazer assim, ele vai abrir, né? Se abrir para o fluxo da vida, né? É um dos desafios. Gente, quem é que está se identificando aí, que está vendo que já tem essas habilidades, quiser compartilhar, dizer, ó, eu tenho do 2, tenho do 3, né? Independente do tipo, a gente é um pouquinho de cada um, e a gente tem muitas habilidades aqui de outros tipos, né? Que estão bem presentes na gente também. E agora vamos para o nosso desafio do tipo 6. Desafio não, né? Para habilidades e desafios. Habilidades. Renata, engraçado, só antes da gente ir para o tipo 6, minha mãe é tipo 5, né? Meu irmão é tipo 5. Meu pai foi tipo 7, né? Que ele já partiu. E eu internalizei muitas características do tipo 5
né, por admirar muito a minha mãe. Minha mãe ter sido o maior modelo na minha educação, né? Meu pai partiu, eu tinha 3 anos de idade. Então, assim, quando eu estudei o Eneagrama, eu percebi, digo assim, meu Deus, mas os meus caminhos de crescimento, eles não passam pelo 5. Por que que eu tenho tanto do 5? De me isolar, né, de às vezes, né? E aí eu percebi que eu tinha internalizado por conta da minha educação, né? Então é importante também que as pessoas observem, às vezes, quem é casado há muito tempo, É, a né? gente Quem pega muitas convive. características de outras pessoas. Com Então, assim, certeza. ficar vigilante a essas questões também. É. Carol, eu desenvolvi tanto as habilidades do 5 que eu tô amando a quarentena de ficar em casa. Eu não estou achando ruim também, não. Trabalhar de casa. Eu tô muito tipo 5, você não tem noção. Por um lado é bem legal, por um lado é bem bom. É, mas vamos lá. É, o tipo 6 agora. As habilidades do tipo 6: precaução, lealdade, companheirismo, agregador, cumpridor do dever, na questão de analisar riscos, a busca por segurança é muito forte, né? Então, esses são os conjuntos de habilidades que o tipo 6 ali, para ele é fácil fazer isso, né? Ele domina. Vai mandar um beijo aqui para a Vládia, que está entrando aqui agora. Então, são habilidades assim que essa personalidade tem, né, que domina, mas que tem também os desafios, né, que vem com ela. Um dos desafios que tem muito forte na personalidade do tipo 6 é lidar com o medo, com aquela necessidade da segurança que ele tem, né? Então, assim, aquilo que ele acha que as pessoas não estão vendo, que ele está vendo, ele acha que as pessoas não estão vendo, que são os riscos, né? Então, ele está sempre querendo prever plano A, plano B, plano C, prever o cenário do que pode acontecer. Então, isso é um desafio que ele tem que lidar. E aí, com isso, ele vai desenvolver novas habilidades para equilibrar a personalidade dele. Então, assim, por exemplo, habilidades do tipo 7, né? Então, assim, que ele vai ver ali a leveza, a questão de, né, se entregar ali naquele momento, de dizer, não, vai dar certo também, né? Então, essas habilidades a gente coloca no plano de ação do tipo 6, habilidades do tipo 9, né, de calma, tranquilidade, serenidade, né? Tudo isso a gente, isso também equilibra bastante, né, o tipo 6. E acho que até as habilidades do tipo 8 também, né? De se jogar, de ir para ação, Assertividade. né, de fazer, de acontecer. Depois ele pensa um pouco nos riscos. Ele precisa um pouco se desafiar também nisso. Eu também poderia complementar, né, deixar assim, a questão do pessimismo, às vezes os 6, alguns tendem a olhar as situações sempre por uma ótica do que não pode dar certo, e também a questão do controle da ansiedade, né? Normalmente os 6, né, por conta dessa questão de ver muito, focar muito no risco, eles acabam, às vezes, que eles se tornam pessimistas e procrastinam também, né? Eles paralisam e não se colocam em ação. Exatamente. Então, por isso que ele precisa desenvolver essas novas habilidades para poder ir para a ação, fazer, né, com serenidade, mas com objetivos. Então, a gente vai fazendo esse desenvolvimento dessas novas habilidades para neutralizar os desafios que a personalidade traz, do tipo 6. É isso? E aí, alguém se identificou aí com essas habilidades do tipo 6? Acho que a Márcia Virgínia Silveira, ela disse que é euzinha, verdade. Euzinha, pois é. Cadê a Virgínia Ramalho também? A Virgínia Citando também, né? Cid. Sim. Vou contar bem rapidinho aqui uma história aqui da Virgínia para ilustrar que o tipo 6. A Virgínia é um tipo 6 que ela já se desenvolveu aí nessas habilidades. E aí eu fui fazer uma viagem com ela, né? A gente foi para um congresso lá em Brasília de Enneagrama. E aí eu disse assim, não, eu vou no mesmo voo que a Virgínia, eu vou fazer tudo logo com ela, porque aí eu sei que ela vai se preocupar com tudo, ela já vai ver o melhor voo, o melhor hotel, o melhor tudo, e eu vou ficar ali de boa.
E aí, só que eu esqueci que a Virgínia tinha evoluído aí, que tava na boa, serena, não tava mais nesse mecanismo do tipo 6. E aí, cadê a Virgínia? Nada, para comprar passagem, ó. Não, tá tudo bem, Renata, tá tudo certo, em cima da hora e nada da Virgínia escolher a passagem dela. E aí eu disse, tá bom, Virgínia, agora eu entendi que você já desenvolveu novas habilidades e que eu estava achando que você estava ainda no tipo 6, né? Então agora a gente vai para o 7, não é isso? Isso, a gente tem 15 minutos para. Então vamos correr aqui. As habilidades do tipo 7. Otimismo, alegria, entusiasmo, visionário, pensamento fora da caixa, aquela pessoa leve, engraçada, né? Então, o tipo 7, a frase é vai dar certo. Né? Tudo para ele vai dar certo. E aí, muitas pessoas as pessoas que eu trabalho, né, no desenvolvimento de habilidades, elas querem desenvolver as habilidades do tipo 7, porque elas não aguentam mais, né, ver problema na vida delas. Então, elas dizem, eu quero essas habilidades do tipo 7 para tornar a minha vida mais leve. E o que o tipo 7 tem de desafio? Né? Que ele precisa lidar com isso na vida dele, no sentido de evoluir. É o desafio do excesso de futuro, vamos dizer assim. Né? Ele quer tudo ao mesmo tempo agora. Né? Ele está sempre pulando de galho em galho, né? No sentido de que tudo é maravilhoso, então eu começo um projeto, aí eu tenho aquele desafio, aí eu já pulo para outro. Então, o tipo 7, ele precisa desenvolver novas habilidades que equilibrem isso. Então, habilidades, por exemplo, do tipo 5, né? De centramento, de aprofundamento, de estudo. Habilidades do tipo 1 também, de fazer um passo a passo, planejar o seu dia, ter os objetivos para o mês, né? Assim, objetivos com passo a passo, com planejamento, com projeto. Né? Então, isso vai equilibrar aquele excesso de euforia que tem o tipo 7, certo? Tipo 7 por aí, que eu vou ter que correr agora para o tipo 8. O 7 também tem a questão do superotimismo, né? Então, às vezes, ele tende a não considerar os riscos. E ele tende também a ser superficial ao ponto de iniciar um projeto novo e quando tem uma dificuldade, ele querer pular fora. Então, tem dificuldade de concluir as coisas que ele se propõe a fazer. Perfeito, Renata, muito bom. E aí, complementando isso, ele precisa também desenvolver, por exemplo, habilidades do tipo 6, porque aí ele neutraliza esse aspecto da personalidade dele que você acabou de falar, né? De dizer o seguinte, nem tudo vai dar certo, eu preciso ver os riscos também, né? Então, isso aí também já é um trabalho para ele. Vamos falar agora do tipo 8. Habilidades do tipo 8. Assertividade, ação, coragem, decisão, fazer acontecer, proteção, justiça, força. Essas são habilidades que são bem tranquilas para o tipo 8, né? Quem é da personalidade sabe que isso já é bem... tem bastante. E aí, o Alex tem uma pergunta aqui, mas eu não sei se dá tempo de eu responder agora. Veja aí, Carol. Vamos deixar para o fim. Para o final, né? Tá certo. Então, assim, qual é o desafio dessa personalidade do tipo 8? É lidar com a impulsividade dele, porque a vontade dele resolver as coisas é muito grande. Então, ele vai de impulso para resolver e muitas vezes não pensa nas consequências, né? Porque ele quer resolver do jeito dele. Né? Então, assim, para neutralizar esse excesso de força, esse excesso de ação do tipo 8, ele precisa desenvolver outras habilidades, como, por exemplo, habilidades do tipo 2, né, que é a habilidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, né, que são mais emocionais. E também habilidades, por exemplo, do tipo 5, de pensar antes de agir, que são mais mentais, né? Então, a gente sempre equilibra o excesso de instinto com o emocional e com o mental. Então, a gente vai desenvolver habilidades que estejam dentro desse... Aqui, o Enneagrama, ele mostra esses caminhos que eu estou falando aqui, né? Ele tem o símbolo já traz os caminhos bem
A Carmen tá dizendo que 2 com 8, que é o casal 20 aí, dá um 10. Gostei. É. E aí a gente vai agora falar do tipo 9, né, que é o golfinho, como a Carol falou. E as habilidades do tipo 9 são paciência, harmonização, mediação, diplomacia, relaxamento, neutralidade no ponto de vista, né? E a paz, gente. A paz é muito típica do tipo 9. Só que essa paz, só a gente, as pessoas de fora que vê, porque o tipo 9 por dentro, ele não tá em paz. Só quem sabe, né? A pessoa da personalidade sabe o quanto que tem ali de ansiedade, né? De tudo, mas por fora é uma paz que ele traz, uma harmonia, né? Assim. E os desafios dessa personalidade, ele dá com a sensação assim, que tá bom como tá, é o comodismo, é aquela questão de procrastinar para evitar conflito. Então ele vai ali empurrando com a barriga, porque na hora que ele vai botar as vontades dele em prática, ele vai ter desafios de encarar as situações, de, né, de se posicionar. E quando a pessoa se posiciona, ela muitas vezes pode desagradar o outro. E aí vem o conflito, que é o que o tipo 9 não quer de jeito nenhum. Então, o desafio do tipo 9 é equilibrar isso com outras características, com habilidades novas, que ele pode trazer, por exemplo, do tipo 3, que é ter um objetivo, ter foco, né, ir para ação, se colocar em primeiro lugar. Né? O tipo 9 também pode ter habilidades, desenvolver habilidades do tipo 8. Às vezes ele precisa até um pouco do impulso da ação, de dizer a verdade, de dizer o que pensa, parar de engolir sapos, né? Como a gente chama muito no tipo 9. Então, assim, sempre que a pessoa ela tem esse desafio da personalidade dela, o Enneagrama traz soluções. Ele traz as habilidades que aquela pessoa, aquela personalidade precisa para equilibrar isso, né? E eu já atendi, a gente adora, eu já atendi vários tipos novos, né? E que eles fizeram projetos pessoais, né? E colocaram em prática, e desenvolveram novas habilidades, e eu fico assim, só feliz da vida quando eu fico vendo os resultados deles, né? Porque eles se apoderaram de uma energia que estava bloqueada, uma energia da inércia. E aí eles se empoderaram da energia que é própria deles, e aí pega essa energia e vai para o mundo, vai para a ação, vai para o fazer, né? E aí eu fico super E feliz quando eu vejo as pessoas crescendo com o Enneagrama. eu acho tão lindo, Renata, o tipo 1, né? Porque, né, entre as ideias e virtudes, né, é a ação certa e o amor, né? Então, por isso que a cor do 9 é a cor do ouro, né? Que o ouro ele só se encontra dentro da terra. Então, tem que É, lapidar para. Eu acho muito especial. Bom, Renata, dentro dessas habilidades, assim, a gente vê, eu queria pedir para a gente responder a pergunta do Alex, né, que eu achei tá. bem interessante, que ele perguntou quais dos tipos têm mais dificuldade de encarar os desafios no ambiente de trabalho. Do ambiente de trabalho. Eu acho que todos os profissionais têm os seus desafios próprios, sabe? Todos. Mas, assim, o 2 e o 7, quando eles estão mudando, as outras pessoas, eles atrapalham essa mudança. Por quê? Tipo 2, quando ele começa a mudar, ele começa a fazer mais por ele mesmo. E aí vem as outras pessoas e dizem assim, tu era tão bonzinho, nossa, eu adorava como tu era antes, tu tá tão besta agora, né? Como a gente chama aqui no Ceará, né? Tu tá tão assim. Então ele começa a se sentir egoísta e às vezes bloqueia o trabalho de mudança dele. E o tipo 7, o desafio do tipo 7 é quando ele começa a mudar, ele começa a deixar de ser tão animado demais, vai dar certo demais, alegre demais, né? Então, ele começa a dizer o seguinte, peraí, eu não preciso mais fazer esse papel, né? Eu vou ter centramento, eu vou fazer meu planejamento, eu sei o que eu quero para minha vida, eu não preciso estar pulando. E aí as outras pessoas dizem assim, nossa, mas tu era tão animado, o que que tá acontecendo contigo? Eu gostava tanto de você como você era antes. Então, as pessoas de fora se sentem prejudicadas com esse trabalho de desenvolvimento do tipo 2 e do tipo 7.
né? Então, assim, como respondendo à dúvida do Alex, todos os tipos têm seus desafios no trabalho. Mas, assim, eu estou falando desses dois porque eu sei que são aqueles que são mais influenciáveis pelos outros, né? Assim, pelo feedback das outras pessoas que se sentem prejudicadas nesse trabalho de crescimento deles. E vão querer boicotar esse processo, Que né? vão querer boicotar esse processo. Tem uma Bom, dúvida que eu vi agora de uma pessoa perguntando como desenvolve as habilidades. certo. Eu não vi essa pergunta, mas você pode responder sim. Bem, o plano de desenvolvimento dessas habilidades é individual, né? Cada pessoa vai ter aquilo que você precisa trazer para a sua vida, tá? Então, o Enneagrama, ele te traz os caminhos, ele te sugere esses caminhos de crescimento da sua personalidade para a sua essência, para o que tem de melhor dentro de você, estruturado dentro do símbolo do Enneagrama, então ele dá esse presente para a gente. Mas, assim, cada pessoa vai fazer isso na sua vida prática de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, você pode dizer assim, se eu quero desenvolver a organização do tipo 1, eu preciso saber como no meu dia a dia, nas pequenas coisas do meu dia a dia, eu posso estar desenvolvendo essa nova habilidade. No começo, precisa de força de vontade, precisa de vontade consciente. Com o tempo e a prática, isso vai se tornando algo natural. Você criou um novo hábito, você desenvolveu uma nova habilidade. Então, aquilo já vai se tornando algo que vai fluir na tua vida, certo? E eu acho assim que eu digo, né, como você falou, Renatinha, não somos nós que escolhemos o Enneagrama. O Enneagrama, ele é um mapa sagrado, né? Ele é um mapa desvelado e que quando você sente esse chamado de se conhecer com compaixão e com profundidade, talvez seja a hora de você fazer esse mergulho interior. E não tem mais como voltar a ser o que era antes. Um caminho sem volta, é um caminho apaixonante, não é um caminho fácil, não é um caminho fácil, mas é um caminho de vida plena, de integração dos nossos erros, das nossas partes. Renata, eu quero te agradecer a excelente explanação que você tem, ao seu carisma, né? A sua leveza em trazer esse conteúdo. Eu quero indicar a quem está aqui, né, que Renata tem vídeos super didáticos, né, objetivos, ricos no YouTube, né? Então, inclusive eu indico para os meus alunos nos treinamentos que eu faço que assistam os seus vídeos, porque eles são realmente muito, muito, muito bacanas, muito ricos e didáticos. Você tem uma didática muito boa, né? E agradecer também por sua parceria, né? Porque eu tenho o prazer de poder contar com você, né? Com o seu trabalho e ver o quanto você tem, né? Você está, assim, eu acho que você no seu caminho de espiritualidade, você para mim é um modelo, né? Uma referência, uma pessoa que eu tenho, que eu me espelho muito, então eu sou muito grata. Renata, eu queria pedir para você deixar o seu recadinho final ao nosso público, que é um público que gosta de Enneagrama, que interage, né, que vão rever esse vídeo. E a Patrícia também pediu perguntou o canal. Então, se você também puder deixar o seu contato, né, se alguém se interessou em fazer um trabalho de acompanhamento individual para desenvolver suas habilidades, como eles te procuram, como eles te acham aqui nas redes sociais. Gente, a Carol quase me faz chorar, tá? Eu sou emocional. Obrigada pelas suas palavras, de coração mesmo. É uma honra, viu? De verdade mesmo. Gente, o meu canal no YouTube é Renata Ari, Desenvolvimento Pessoal. No Instagram é @RenataAri, com Y. E a página do Instituto, né, que é o meu Instituto, meu e da Amanda, é @Instituto EPQ, tá? Que é Enneagrama, Produtividade e Qualidade de Vida. E assim, a mensagem final que eu quero deixar aqui é que o Enneagrama é um plano de desenvolvimento para a vida toda, né? Então, assim, quem puder, né, usufruir, né, desse mapa, né, que a gente
tá dentro desse mapa e esse mapa tá dentro da gente. E assim, ele é o caminho, gente. Olha que eu já procurei muita coisa. O Enneagrama é o caminho para que a gente possa encontrar a nossa verdade, o nosso verdadeiro eu, a nossa essência, a nossa espiritualidade, a nossa qualidade de vida, a nossa produtividade, né? É quando você diz assim, nossa, eu tô inteira no mundo, é quando você realmente se descobre quem é. Então, eu falo isso assim com todo o meu coração, de quem vive o Enneagrama todos os dias. E pode, que Deus me deu essa honra de poder compartilhar o Enneagrama com o máximo de pessoas que eu puder. Carol, um beijo muito grande, um abraço. E todos vocês que estão aqui hoje, obrigada mesmo, de coração, tá certo? Gratidão, Renatinha, mais uma vez. Gente, vamos deixar disponível a live no IGVT para quem quiser ouvir novamente, anotando as habilidades e os desafios dos 9, que eu acho super interessante, né? E sigam a Renata, prestigiem, o trabalho dela é muito bonito, né? E vem com a gente aí fazer essa jornada profunda para dentro de si. Então, Renatinha, vou já te aperrear, né? Porque hoje de manhã eu não consegui falar com você, mas só te agradecer, né, essas ricas informações, né? Dizer o quanto você é especial para mim, né? E fiquem ligados aí, na segunda e quarta-feira que vem, teremos mais 2 lives tão ricas e especiais como a de hoje. Então, Renatinha, tchau, tchau. Até logo. Gratidão a todos pela presença e boa noite. Boa Tchau. noite, gente. Meu padrinho, Júlio, beijo. Olha que legal.